A palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, que o meu coração seja terra boa, que a tua palavra, que é poderosa, possa agir em minha mente e em meu coração, transformando-me conforme a tua vontade, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem sentar. Prepare-se para cada estação. Eu quero ser bem objetivo, então, por favor, esteja comigo aqui o tempo todo. A vida cristã, meus queridos irmãos e amigos, ela é feita de ciclos. Assim como as estações do ano vêm e vão, assim também na vida cristã nós temos ciclos que vêm e vão também. Embora as estações do nosso tempo agora estejam um pouco desajustadas, né? O tempo que estamos vivendo, às vezes faz frio no verão e faz calor no inverno, estamos meio, né, desorganizado um pouquinho o clima, e a culpa disso muitas vezes é nossa, do ser humano, né? Mas em nossas vidas nós podemos estar vivendo estações diferentes. Enquanto alguns estão vivendo o calor e liberdade do verão em suas vidas, outros estão passando por um inverno rigoroso, onde estão enfrentando algum tipo de situação difícil que tem lhe feito penar. Aos que estão nostálgicos passando pelo outono, e aqueles que estão alegres e vibrantes passando por uma primavera florida. O fato é que a nossa vida passa por estações também, e a nossa vida cristã também. Há tempo para cada coisa, para cada estágio na escola de Deus. Eu costumo sempre lembrar que Deus tem uma escola, e que nessa escola a gente passa por estágios. Quando olhamos para o texto bíblico que lemos agora, é o início da narrativa da história de Davi, um personagem bíblico muito conhecido, foi o segundo rei de Israel. E a história de Davi, na verdade, nos ensina, não é, que a vida de alguém que serve a Deus passa por estágios. E os estágios pelos quais Davi passou me fez refletir, me fez pensar como reagimos a cada estação pela qual passamos, e a importância de identificarmos o estágio em que estamos, e também ao identificar o estágio em que nós estamos, aprendemos como passar por cada um deles. Por isso, nesta noite eu quero rapidamente falar com vocês sobre identificando e entendendo essas fases da vida, né? Identificando e entendendo essas fases da vida. A primeira fase, a primeira estação, o primeiro estágio que eu quero destacar aqui é a fase do esquecimento. 1 Samuel 16, 11 a 13, há um fato aqui que é importante destacado. Que fato é esse? O fato de que Davi foi esquecido por seu pai. O que você sentiria se seu pai ignorasse ou esquecesse de você? Como você reagiria se o seu pai esquecesse da sua existência? Tá certo que o Jessé tinha 8 filhos, mas quem é pai e mãe, né, lembra de todos eles. Mas aqui nesse texto, nós vemos um Jessé que esquece que tem um 8º filho. Quem sabe muitos de nós dariam um jeito
de já contratar um terapeuta para cuidar de um trauma emocional, né? Que hoje as pessoas ficam traumatizadas com tanta facilidade, né? O Davi já pensou: oh, coitadinho de mim, esqueceram de mim, estou traumatizado, meu pai esqueceu que eu existo. Mas uma das coisas lindas da história de Davi é que ele desde cedo aprendeu a tirar de letra, a sair-se bem em toda e qualquer situação. E aqui não foi diferente. Mas o fato é que foi preciso que Samuel perguntasse para Jessé, o profeta Samuel precisou perguntar: acabaram-se os seus filhos? Não tem mais nenhum filho? Para finalmente, depois dessa pergunta, o Jessé lembrar de Davi lá do campo. Sabe por quê? Porque para ele era improvável que o jovenzinho ruivo que estava lá no campo cuidando das ovelhas fosse alguém importante para a visita de um profeta de Deus, de um homem de Deus. O Davi, ele não tem tanta importância assim. Se Deus tem alguma coisa para fazer, certamente não vai ser com Davi. E como muitas vezes nos equivocamos com isso, né? Mas o fato é que para Davi, meus queridos irmãos, as situações ruins jamais eram vistas por ele como algo negativo. É interessante como nós temos facilidade de encontrar pessoas que em tudo veem situações negativas. Para Davi não, ele chega na casa do pai como se ele fosse a pessoa especial que ele se considerava e sempre foi. Não importa se o pai o esqueceu por um momento, ou se o pai achou que ele não era tão importante assim para a visita do profeta. Mas Davi aprendeu desde cedo a entender e a ver as coisas ruins como boas. Quando ele vai diante de Saul, por exemplo, para se candidatar a lutar contra o gigante Golias, ele cita duas situações adversas como positivas. Ele viu que quando derrotou um urso e um leão, ele alcançou experiência. Ele não ficou se lamentando de estar sozinho no campo a enfrentar feras. Quem sabe se fosse alguém de nós que estivesse lá no campo enfrentando um leão ou um urso, voltaria para casa dizendo: papai, não vou mais cuidar de ovelha. Por quê? Não, porque esse negócio de ter que enfrentar urso e leão sozinho, isso não é para mim. Desisto, não quero saber disso. Se o senhor quer que eu fique lá, manda alguém para ajudar-me, porque eu não vou mais enfrentar urso e leão sozinho. Agora Davi vê diferente. Davi, ele chega e vê que aquela situação ruim que ele passou foram experiências para formá-lo para situações mais difíceis. Ele consegue enxergar coisas boas naquilo que é ruim. Ele não ficou se lamentando de estar sozinho lá no campo, enfrentando feras, mas ele tirou para si lições, e ao enfrentar aquelas feras, ele estava sendo preparado para coisa maior. Quando ele se tornou rei, ele sempre lembrava que era Deus quem tinha feito isso, e ele diz: Deus me tirou lá de trás das ovelhas, para ser rei em Israel. Eu era nada, e continuo sendo nada, porque tudo é Deus. É isso que está dizendo. Ele não conseguia ver de outra maneira. Há fases, meu querido irmão, minha irmã, e eu quero dizer isso para você essa noite, que todos se lembram de você. Há fases na sua vida que todo mundo lembra de você. Mas há fases também que todos esquecem de você. Até a própria família parece ignorar a sua existência. A pergunta é: o que isso tem gerado no seu coração? O que isso tem gerado no seu coração? Como Davi reagiu quando ele foi ungido por Samuel? Creio que, como sempre, com sua alegria peculiar. E mais, como ele agiu depois da unção? Se eu olhar a história dele, ele continua agindo normalmente, né? Voltou a trabalhar normalmente, a cuidar de ovelhas normalmente. Ele não ficou com o rei na barriga. Ele não permitiu que nada afetasse a sua essência, e é isso que importa. O fato é que muitos de nós passamos ou podemos passar por fases de esquecimento, mas isso não deve nos afetar, isso não deve fazer com que nos sintamos
diminuídos diante das circunstâncias. Nós precisamos entender que o estágio do esquecimento é como um trabalhar de Deus para transformar aqueles que não são, para que continuem não sendo, como diz a nossa missionária Zazá, né? As fases de esquecimento servem para isso, para nos formar, para que a gente continue não sendo nada. Esqueceram de mim porque eu não sou realmente, é Deus, é quem é. Mas o fato é que muita gente às vezes sente magoado, entristecido, porque são esquecidos em algum momento da sua história, da sua caminhada. Davi não deixou que isso influenciasse na sua essência, e ele entendeu, né, que isso na verdade era processo de Deus no trabalhar da sua vida, na escola de Deus, nessa fase tão importante. Então, o esquecimento é o trabalhar de Deus para nos transformar, e para que a gente lembre que nós não somos, e para que a gente continue pensando que realmente não somos, porque é Ele quem precisa ser tudo na nossa vida. Precisamos entender esse processo de Deus. A segunda fase, segunda estação, e eu chamo de estação porque as estações vêm e vão, e essas fases, elas são fases de ciclos, elas vêm e vão também. A fase do sucesso. 1 Samuel 18:7 diz que as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A fase do sucesso chegou. Depois de derrotar o gigante Golias, a vida de Davi deu uma guinada. E aqui nós aprendemos que o Golias, ou os Golias da vida, eles não são usados para nos destruir, mas sim para nos promover. Aqui Davi agora se tornou alguém conhecidíssimo e foi promovido a comandante do exército de Israel, um dos generais do rei Saul. Davi estava na boca do povo agora, estava nas canções das mulheres. O sucesso havia chegado. Aquele que havia se esquecido agora deu uma guinada na vida, e é um camarada que está na boca das mulheres, porque elas cantam uma canção que contam seus feitos tremendos. E como Davi reagiu ao sucesso? O capítulo 18, verso 5 de 1 Samuel diz que saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência. Ele continuou sendo o mesmo Davizinho de sempre. Davi não deixou o sucesso afetar a sua submissão ao rei Saul, e nem mesmo a sua humildade. Ele era ainda um general com coração de pastor. Aquilo não afetou. Porém, é bom lembrar, meus queridos irmãos, que o sucesso atrai inimigos. Saul não ficou nada contente de Davi receber uma canção onde ele, Saul, matava apenas milhares dos filisteus e Davi matava seus 10 milhares. Ele não ficou satisfeito. E sempre que você estiver num bom momento da sua vida, pode ter certeza disso. Sempre que você estiver numa estação de sucesso, haverá olhares invejosos, haverá conversas maldosas a seu respeito. Então prepare-se para isso, porque o sucesso atrai a inveja, atrai conversas maldosas, né, e atrai inimigos para a sua vida. Entendamos que na fase do sucesso, Deus está trabalhando e testando, sabe o quê? A nossa humildade. Se o nosso coração não se torna orgulhoso, muitos reprovam nesse estágio. Tem muita gente reprovando nesse estágio. Muita gente que está sendo reprovado porque quando chega esse momento não sabe lidar com isso. Torna-se orgulhoso, perde o propósito e estraga-se. Não consegue lidar com essa condição. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitos têm reprovado. Espero que não seja o seu caso. Por isso eu pergunto para você, como você tem saído nos momentos de sucesso?
Como você tem saído dos momentos em que você está na crista da onda? Como você tem saído quando você tem sido bem sucedido? E eu quero lembrar você, como eu já tenho dito aqui, que são estações, são ciclos que vêm e que vão, que vêm e que vão. Esses ciclos estão sempre vindo e indo. Eles estão sempre se repetindo. E a gente precisa entender isso, que acontece exatamente para nos testar. A fase do sucesso foi uma fase que Davi passou também, mas o seu coração continuou sendo um coração de pastor, um coração intacto, um coração humilde. Mas aí temos uma terceira fase, uma terceira estação. Acontece logo depois. É a fase dos desertos. Note que eu falei dos desertos, porque sempre os desertos também, eles são, na verdade, ciclos na nossa vida também. 1 Samuel 22:1 diz que Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. 1 Samuel 22:1 e 22 e 24 diz: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. A estação do sucesso acabou abruptamente. Muito de repente, Davi foi empurrado para as cavernas e desertos da vida. Agora, como enfrentar essas fases? Como enfrentar essas fases? Com o mesmo temor a Deus, com o mesmo amor pelo Senhor e com um coração sedento por mais de Deus. É bom lembrar que os salmos mais profundos de Davi foram produzidos em seus momentos de deserto. É sempre bom lembrar disso. Como bem escreveu o poeta, os mais belos hinos e poesias, eles são escritos em tribulação, ou foram escritos em tribulação. É nesses momentos que nós realmente revelamos o que há no nosso coração. É nos desertos da vida que aflora o que está no nosso coração. E como eu disse, a vida passa por ciclos. E os ciclos dos desertos, eles acontecem em mais de um momento da nossa caminhada cristã. Não é apenas um momento. Agora eu passei. Mas lá na frente você vai passar por outros. São ciclos. Davi passou por um momento de deserto, empurrado por Saul, aqui nesse momento em que abruptamente ele tem que sair correndo de casa e fugir, esconder-se na caverna de Adulão. Mas alguns anos depois, ele é empurrado para o deserto pelo seu filho Absalão, que se revolta, toma o trono, e lá vai Davi para o deserto novamente, já está com uma certa idade, e é empurrado para o deserto de forma abrupta novamente. E a pergunta que fica para nós é exatamente essa: como você tem encarado os seus desertos? Como você tem encarado os seus desertos? E assim como Davi, meu querido, que nos desertos da vida cresceu em sensibilidade, em sua vida com Deus, que nos desertos da vida cresceu em quebrantamento, que os nossos desertos possam produzir também pessoas quebrantadas, e não pessoas amargas. Muitas pessoas na fase de deserto se tornam amargas. Muitas pessoas amargam ao invés de crescerem e de aflorarem e de estarem sendo tratadas e quebrantadas, se tornam pessoas amargas nos seus períodos de desertos. Davi saiu do deserto mais quebrantado do que antes, um coração mais sensível, um coração mais alinhado com o coração de Deus, um coração mais desejoso das coisas de Deus. Pois foram nesses momentos em que ele escreveu que ele sentia muita saudade do culto, da adoração, da casa de Deus, de estar na presença de Deus. Momentos assim o levavam a ter mais sede por Deus, esses momentos de desertos. Mas eles passam também, porque eu disse que nós vivemos em ciclos, em estações. Diga ao seu irmão aí, os desertos passam também. E aí, pastor, aí vem uma outra estação.
é a fase das promessas cumpridas. Ah, que coisa boa quando as promessas se cumprem, não é verdade? Não é bom ser esquecido. Essa fase em que as pessoas esquecem da gente não é nada boa. Ah, é bom alcançar o sucesso, mas como se comportar no sucesso é complicado. A gente precisa ter um coração alinhado com o coração de Deus para não se perder, não ficar orgulhoso. E lembrar que a inveja, que os inimigos são atraídos nos seus momentos de êxito, de sucesso, quer seja no seu trabalho, na sua vida profissional, quer seja na sua vida cristã, ministerial, seu crescimento. Né? Ah, esse aí está crescendo porque tem a ajudinha daquele outro. Né? Se é na igreja, então, tem sempre alguém dizendo assim, que o pastor, ele fica, acho que puxando o saco do pastor, daí acho que é por isso que tem mais oportunidade que os outros, né? Tem gente que faz assim. Aí vem a fase dos desertos, que você pode amargar ou se tornar uma pessoa mais quebrantada. Mas chega também a fase das promessas cumpridas. E lá na casa de Jessé, seu pai, ele foi ungido, e ele sabia que um dia ele seria o quê? Rei. Segundo Samuel 5:3-5, chegou o momento, diz o texto, assim pois todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel. Os momentos das promessas cumpridas chegam, e chegaram na vida de Davi. Depois de ter sido esquecido na casa do pai, alcançar o sucesso, estar na boca das mulheres, na boca do povo, depois de passar pelos desertos e cavernas, Davi finalmente foi ungido rei sobre todo Israel. E o que aprendemos aqui? Aprendemos aqui que as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas. Mas também aprendemos que as promessas de Deus em nossas vidas jamais nos isentarão de provas e muita perseverança. Davi perseverou. Há momentos em que dá aquela agonia e queremos atropelar as coisas. Já aconteceu isso com você? E essa promessa que não se cumpre, eu vou vou atropelar, eu vou dar uma jantada. Já que eu tenho a promessa mesmo, eu vou dar uma atropelada nas coisas e fazer acontecer. Eu acho que o que Deus está esperando é que eu faça acontecer. É isso que Deus está esperando, então eu vou fazer acontecer. Aí tem gente criando situações para fazer acontecer as promessas. E não é assim que funciona. Você não cria situações para fazer acontecer. Você continua sempre esperando em Deus, até que aconteça. As promessas de Deus não nos isentarão dos problemas, das provas. E como eu disse, de muita perseverança. Davi passou por esse teste, de repente atropelar as coisas. Por duas vezes, ele teve em suas mãos a oportunidade de atropelar as coisas. Por duas vezes, ele poderia ter matado Saul e assumido o reino. Por duas vezes ele podia ter pensado, Deus está me entregando o meu inimigo. Por duas vezes ele podia ter atropelado, mas ele resolveu esperar e deixar que Deus fizesse acontecer. E é isso que precisamos entender, gente. Você não precisa atropelar. As promessas de Deus precisam acontecer do jeito de Deus e não do nosso. As promessas de Deus precisam acontecer do jeito de Deus e não do nosso. Não precisa você atropelar. O que Deus cumpre, o que Deus promete, Ele cumpre. Quanta gente se quebra porque atropela as coisas com base na promessa de Deus. As promessas de Deus se cumprem naturalmente. Repita comigo, naturalmente. Elas são sobrenaturais. Elas são sobrenaturais, sim.
mas elas acontecem naturalmente na sua vida, dentro do tempo dele, do processo dele. Mesmo depois de ter sido ungido rei sobre Judá em Hebrom, preste atenção, ele foi ungido só sobre Judá em Hebrom. Passou mais 7 anos e meio para que ele fosse ungido rei sobre todo Israel. Demorou mais 7 anos e meio para ser ungido rei sobre todo Israel. Demorou? Para nós sim. Para Deus aconteceu no tempo exato. Para nós às vezes está demorando, mas para Deus está sempre acontecendo no tempo exato, que é o tempo dele. Amém? Aprendamos que a fase, a estação do cumprimento das promessas, ela chega. Tudo o que precisamos é continuar alinhados com o planejamento de Deus e perseverar. Amém? Cumprimento das promessas chega, mas eu preciso perseverar alinhado com o planejamento de Deus. Compreendeu isso, irmão? Amém? E há uma quinta estação, uma quinta fase, que acontece em ciclos também na nossa vida. É a fase das tentações. Segundo Samuel 11:2, não poderia deixar de dizer que isso acontece, porque são fases em que nós somos também testados em nosso caráter. Segundo Samuel 11:2 diz que uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho e ela era muito formosa. E aí ele tropeçou. As tentações também passam por ciclos em nossa vida. Davi foi tentado a sentimentos ruins na casa do pai em relação ao esquecimento. Venceu. Davi foi tentado à arrogância e o orgulho quando venceu Golias e tornou-se um general aclamado pelo povo. Venceu. Davi foi tentado na aridez dos desertos da vida, onde poderia desenvolver um espírito amargo. Venceu. Mas agora, numa bela tarde, já rei, plenamente estabelecido, enquanto seu exército estava enfrentando os amonitas, o rei estava no palácio ocioso. Depois do almoço, ele deu uma cesteada, levantou-se, espreguiçou-se, olhou na janela e viu uma linda mulher que não era sua. Era de um soldado valente, um soldado leal que ele tinha, que estava lá na frente de batalha. Mas sua mente vazia e ociosa sucumbiu, e de repente ele vê o que não deveria e cede à tentação e experimenta o seu momento mais terrível. E ele descreve esse seu momento mais terrível nos Salmos 32 e 51. No Salmo 32 ele vai dizer que os seus ossos se tornaram como uma sequidão de verão. Ele ficou de tal forma, numa sequidão espiritual tão grande, que ele sentiu isso no seu próprio corpo. E no Salmo 51, ele clama para que a presença de Deus volte para a vida dele. Ele diz: não retire de mim o teu Espírito, Senhor. E ele confessa o seu pecado. Aprendemos aqui, queridos irmãos, que todos somos tentados, até Jesus o foi. Ninguém está isento à tentação. Diga para o seu irmão aí: ninguém está isento à tentação. Agora, ceder à tentação é outra história. Até Jesus foi tentado. Então nós aprendemos que não estamos imunes à tentação. Mas o exemplo a ser seguido é o exemplo de Jesus, não é o exemplo de Davi. O exemplo de Jesus é o exemplo de alguém que venceu as tentações. O exemplo de Davi é o exemplo de alguém que cedeu à tentação. Davi sucumbiu à sua carne. É preciso que entendamos que as tentações estarão sempre presentes nesse mundo. Porém, ceder ou não ceder a elas é uma decisão nossa. Se quisermos evitar a dor e o sofrimento, é preciso que vençamos
cada uma delas. As fases, as estações de tentação, elas sempre virão. Agora, cabe a nós decidir se vamos sucumbir a elas ou se vamos vencer. Mas é nós quem decidimos. Por quê? Porque você tem nas suas mãos as armas poderosas de Deus para vencer toda e qualquer tentação. Você tem diante de você, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus que te fortalece. Você tem a palavra de Deus que você usa como espada para derrotar a tentação. Por isso o salmista vai dizer, né, que quando a gente guarda a palavra no coração, você não peca. Ele vai dizer: guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus. Você tem a oração, o jejum. Você tem a comunhão com os santos. Você tem irmãos maduros com quem você pode abrir o coração para evitar cair. Você tem várias possibilidades de vencer. Basta você decidir se quer vencer ou não. Mas o fato é que a fase das tentações, ela também vem em nossas vidas e nós passamos por elas. Passamos por essas estações também. E elas vêm e vão também. E eu quero concluir dizendo para você esta noite, querido. A vida cristã é feita de ciclos, de fases, de estações que vêm e que vão. Que vêm e que vão. Você deve saber identificar em que estação você está. Assim como Davi, havemos de passar por pelo menos esses 5 estágios ou fases na vida. Havemos de enfrentar cada uma delas, assim como as estações vêm e vão também. Nós precisamos aprender a estarmos preparados para cada um deles. Na fase do esquecimento, quando todos esquecem de você, não deixe que sentimentos ruins entrem no seu coração. Lembre-se que Deus nunca esquece de nós. E lá no profeta Isaías, capítulo 49, ele vai dizer que ele nos tem gravado nas palmas das suas mãos. Ele jamais esquece de você. As pessoas podem esquecer de você. Deus jamais esquece de você. Amém? Lembre-se sempre disso. Na fase do sucesso, nós devemos lembrar que o sucesso vem e ele vai também. Que o verdadeiro sucesso é manter-se humilde diante do êxito deste mundo. Mantenha a humildade sempre. Na fase dos desertos, é preciso que mantenhamos o coração em sintonia com Deus, crescendo dele, não deixando o coração amargar. Na fase das promessas cumpridas, nós precisamos manter a gratidão e o reconhecimento de que os planos de Deus são infalíveis. Também não devemos atropelar e querer que se cumpram em nosso tempo. É no tempo dele que se cumprem as promessas dele também. E na fase das tentações, é preciso que aprendamos que não somos imunes à queda. E isso deve nos fazer depender de Deus a todo instante. Isso deve nos fazer lembrar que aquele que está em pé, olhe e cuide para que não caia. Nesta noite eu pergunto para você, em que estação você está? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.